Vamos conversar. Boa noite a todos, né? Eu sou o Fábio, não sou aquele Fábio que ela falou várias vezes, eu sou o outro Fábio. Mas a gente tem dois Fábios aqui na casa e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse ensinamento que está nos Evangelhos e que deu origem ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado em pedi e obtereis, que, claro, tem a ver com os ensinamentos de Jesus. E a gente... É algo que, apesar de ser no penúltimo capítulo do Evangelho, ele não significa que é algo menos importante a ser tratado em termos da nossa evolução espiritual. Talvez até seja o contrário. Ele está lá para encerrar todo um apanhado de condutas e de ensinamentos que Jesus deixou para nós, e culminando nesse capítulo 27, porque logo o último capítulo, que é o 28, é uma coletânea de preces espíritas. Então aqui é uma preparação que junta todos aqueles ensinamentos que estão nos outros capítulos, mas é uma preparação para realmente fechar com chave de ouro o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a gente fazer uma reflexão sobre o que significa pedir. Então, o que é pedir? Então, uma forma de você definir isso é essa que está aí. Pedir pode ser entendido como um ato de comunicação no qual uma pessoa expressa um desejo, uma necessidade ou uma intenção, solicitando algo de alguém que tem o poder ou a possibilidade de atender. Então essa seria uma definição que eu achei bem completa, que inclui uma série de coisas. Então a gente vê que uma palavrinha só, ela envolve uma série de coisas. E aqui até eu coloquei uma listagem. A primeira coisa, ela reconhece que a gente tem uma necessidade. Porque se a gente vai pedir alguma coisa é porque a gente está precisando de alguma coisa. A gente julga, pelo menos, que está precisando dessa coisa. Mas ao mesmo tempo, se a gente vai pedir, a gente precisa também direcionar alguém esse pedido. Então você vê que é uma palavrinha, mas ela também, automaticamente, ela relaciona você com o outro. Aquele que vai ser objeto do seu pedido, aquele que você acha que pode lhe atender. Por isso que até na definição fala que é uma comunicação. Então, na sua essência, pedir é uma comunicação entre aquele que deseja algo e aquele que pode atendê-lo. Um segundo ponto importante é que ele reconhece quem que é esse outro que pode atender. Você não tem como pedir se você não sabe quem é o foco daquela sua intenção, daquele seu pedido. Ao mesmo tempo, no pano de fundo dessa comunicação entre essas duas pessoas, o que pede e o que eventualmente vai atendê-lo, tem um ato que você acaba se trazendo para si, que é um ato de humildade e de vulnerabilidade. Porque quando você pede, você assume que você está com uma dificuldade com algo que você não consegue controlar, que você sozinho não tem como cobrir aquela deficiência, aquela sua necessidade. Então isso está implícito no pedir. E por último, ela acaba criando um vínculo entre você que está pedindo e aquela pessoa que eventualmente vai poder atendê-lo. Porque através dessa comunicação você acaba criando esse vínculo. Você está expressando a sua necessidade, você acha que aquele outro pode lhe atender, e aquele outro, então agora está em comunicação com você, podendo atendê-lo ou não. Então veja como pedir é uma coisa complexa assim, e muito bonita, porque tem muito a ver com a comunicação. Agora, para que pedir? Uma das formas de ver isso é que para pedir, a gente tem que admitir que nós somos limitados. Pedir é reconhecer que não temos tudo, que não sabemos tudo, que não conseguimos tudo sozinhos e que não controlamos tudo. Na verdade, é uma aceitação da interdependência entre nós e os outros, entre nós e tudo aquilo que ainda não podemos alcançar ou compreender. Seja Deus, seja o universo, seja a vida. Então vejam que é algo que pode dizer de uma relação entre você que está pedindo e uma outra pessoa,
que pode lhe atendê-lo, mas também com algo maior, uma conexão com Deus, por exemplo. Uma forma de... um motivo para pedir também seria para criar um vínculo, né? A partir do momento que aquele que pede se expõe, trazendo as suas fraquezas, as suas necessidades, ele acaba também criando no outro aquele que acaba doando, aquele que se revela ao atender o pedido. Né? A outra forma também é para nos transformar. Quando a gente pede, a gente descobre aquilo que realmente queremos. Porque quando a gente começa a trabalhar isso, para pedir a gente tem que pensar um pouco naquilo. E às vezes, se a gente não pensa muito, a gente pede, mas depois que a gente expressa aquilo em palavras, ou por algum tempo na nossa vida, a gente começa a pensar, não, mas não é exatamente isso que eu quero. Então, no final das contas, a gente começa a refletir sobre o que realmente a gente quer pedir. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas a gente só vai realmente perceber aquilo quando a gente começar a botar para fora esse desejo e esse pedido. Então, a gente acaba descobrindo o que realmente queremos ou aquilo que realmente precisamos, a partir desse ato da gente se dispor, da gente se deixar humildemente expor que a gente tem uma necessidade e pedir. E a outra forma é abrir o espaço ao outro. Na verdade, quando a gente pede, é um gesto de abertura, é um gesto em que a gente, mostrando a nossa fragilidade, a nossa necessidade, a gente mostra que a gente não tem controle de tudo. Por isso que aí está até dito, né? É sair do controle. Não é que você está exigindo algo do outro, mas é na verdade que você está confiando no outro, porque você sabe que você não tem controle sobre aquele tópico, aquela situação que você está enfrentando. Então, essas são seria o para que pedir. Aí vem a pergunta, você vai pedir para quem? Né? A primeira coisa, você vai pedir para quem pode ouvir você. Né? Alguém que esteja presente física, emocional ou espiritualmente. Aquele que possa te compreender melhor. Então, a outra coisa tem que ser alguém que pode fazer algo a respeito daquilo, da sua necessidade. Né? Então, alguém que a gente tenha a esperança e a confiança de que ele vai ser capaz de nos atender. Né? E a outra coisa é para aqueles que, ou aquela pessoa, ou quem nós amamos, quem nós confiamos. Alguém que mesmo que não nos atenda, nos acolhe. Isso é muito importante. Se a gente tem confiança naquela pessoa, ou em quem nós estamos fazendo o pedido, nós não vamos simplesmente esperar que nós sejamos atendidos. Não é por isso que nós procuramos aquela pessoa, ou quem nós estamos procurando. Nós estamos indo naquela pessoa porque nós confiamos, porque nós sabemos que mesmo que não for possível, nós vamos ser acolhidos, nós vamos ser entendidos na nossa necessidade, nós vamos ser amados. Né? Então, a gente poderia fazer uma lista, né? Pode ser um amigo, quando você tem um pedido, você pode fazer para um amigo, você pode fazer para um parente. Na verdade, você pode até fazer para você mesmo. Porque quando a gente pede, é um pouco daquilo que eu falei um pouco atrás. Quando a gente pede, a gente se ouve. Entrevista 3, alguém lembra? Isso. Ah, tá bom, não tem problema. Então, é interessante isso, porque quando você percebe que você tem alguma coisa, peça para você mesmo, né? O que eu posso fazer a esse respeito? Né? O que é essa necessidade? Isso faz a gente refletir. E daí o segundo passo é a gente pedir para quem pode nos ajudar. De uma outra forma, então, expandindo isso para algo mais forte dentro da nossa existência como espíritos imortais, é a gente pedir para um guia espiritual, como por exemplo Jesus, ou pedir para Deus. Né? Então a gente pode pedir para todos esses aspectos, até em outros aspectos, mas agora a gente vai focar mais nesses dois últimos, né? Porque é um pedido que tem a ver com as coisas mais caras e mais importantes da nossa vida, que a gente vê, de acordo com a doutrina espírita, que o que é mais caro e mais importante para a nossa vida é aquilo que a gente consegue levar para o lado de lá quando a gente fizer a passagem. E isso envolve os dons do Espírito. Sim? Então, o ato de pedir, né, você tem que vencer, principalmente para um pedido para os encarnados, né, você tem que vencer um vício moral, às vezes, que impede de você até poder se expressar no pedido, né, que é o orgulho. Né? O orgulho não
deixa você, o orgulho, o medo, né? E o próprio meu descrédito, o ceticismo mesmo, de não acreditar que a pessoa vai acolher ou não vai, ou ele mesmo não vai conseguir, né? Ou ele se coloca num patamar que ele acha, não, eu vou ter que, mesmo sofrendo ao extremo, né? Não vou pedir, porque se a pessoa já diria ter feito por mim, porque ela já está vendo que eu estou passando por isso. Deu orgulho. Orgulho, né? Então, acho que esse trabalho de você pedir, né? Talvez para a espiritualidade você consiga, né, disfarçar, mas ainda assim você tem orgulho, né? Então, acho que é uma das coisas que eu acho vencer para você pedir e ter a humildade. Para se vencer, né? Para se vencer. Eu acho que é interessante a palavra que você usou, disfarçar, né? Porque eu acho que para a espiritualidade a gente nunca consegue disfarçar. A gente talvez se auto-engane e disfarce para nós, que é mais simples a gente falar com quem a gente não vê do que falar com quem está ao nosso lado, né? Talvez o nosso orgulho fique mais difícil de vencê-lo, a gente ser humilde diante daquele que pode nos dar um não como resposta, né, para algum pedido. Mas quando a gente está com a espiritualidade, a gente sempre pode convencer a nós mesmos que não, eu não recebi porque afinal ninguém me ouviu mesmo. E isso não é verdade, a gente vai ver aqui ao longo que a gente sempre é ouvido. Mas claro, existe uma forma de você fazer um pedido que seja bem ouvido, que seja mais bem ouvido, né? Envolve um pouco alguma das coisas que a gente até falou, né? Você tem que também trazer essa questão que ajuda a vencer o orgulho, que é a questão da humildade. Eu não tenho capacidade de fazer isso, mas tem alguém que talvez tenha a capacidade de me ajudar. E eu tenho que admitir isso, porque se eu não admitir isso, eu não tenho como fazer um pedido, né? Eu fico impedido pelo orgulho, por estar num pedestal, né? Não, eu consigo fazer tudo, eu resolvo tudo. E não é assim. Se a gente der uma olhada na vida, a gente é muito codependente até entre nós aqui encarnados. A gente precisa sempre dos outros. Até quando a gente vai no supermercado para comprar alguma coisa, se não tivesse alguém que colocasse o negócio na prateleira, você não tinha. E aí se não tivesse alguém que produzisse aquilo e levasse, e aquele outro que leva, então a gente depende muito uns dos outros. Então, quando tem aqueles momentos de crise, né, como a gente já passou algumas vezes, é combustíveis, é pandemia, a gente percebe, aí ressalta mais aos olhos essa dependência que a gente tem, que muitas vezes a gente esquece. E se a gente não esquecesse, talvez o nosso orgulho diminuísse, porque a gente percebe que não tem, né? Uma coisa que por um tempo me incomodou muito é a dependência que eu tenho de usar óculos. Desde cedo eu precisava usar óculos. Eu falava, puxa vida, né? Se cai e quebra, eu preciso que alguém faça um óculos para mim, eu preciso que alguém me dê uma receita, eu preciso ter um lugar que eu possa fazer o óculos, porque senão eu não enxergo. Sem o óculos eu não enxergo nada, não vejo o rosto de vocês. Eu tenho um grau meio alto. Isso me incomodava muito. Mas aí chegou um momento que eu comecei a pensar, mas espera aí, não é o óculos só que eu sou dependente. Eu não teria roupas, eu não sei fazer roupas. Eu preciso das pessoas que façam roupas para poder comprar. Eu preciso das pessoas que tragam alimento num local que eu possa comprar. Então, tem uma série de coisas que se a gente não para pensar, a gente se esquece que a gente é muito dependente dos outros e a gente a todo momento, mesmo que não verbalizando, a gente está pedindo esse auxílio. Mas bem colocado. Agora, como pedir? Vamos começar a entrar nisso, né? E para isso eu trago até algumas passagens do Evangelho, né? Uma das formas necessárias é com fé. E aí eu trouxe uma passagem de Mateus, em 21, e tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Tá? Jesus em Mateus. A outra coisa necessária para pedir, com humildade. Tem uma passagem em Mateus 8 que fala, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu pedido será atendido. Quer dizer, você tem aquela contrição, aquela humildade de saber que você comete uma série de falhas e você nem estaria numa posição de pedir algo, ainda mais de um ser tão superior, que esse pedido foi feito a Jesus, né? Mas se você faz essa avaliação, se você se abre para aquele que você está pedindo, nesse caso para Jesus, ou a gente pode também visualizar como sendo um pedido feito a Deus, isso ajuda também
nesse nosso pedido. A outra coisa é a perseverança. Tem uma passagem em Lucas 11 que diz assim, Jesus falou, né? Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então fica claro que você insista naquilo, veja o que você quer realmente e insista naquilo. É importante ter sinceridade, então é importante ter essa avaliação do que realmente você quer e está precisando. Em Lucas 18, aparece, Jesus pergunta para alguém que está pedindo auxílio, o que queres que eu te faça? E o cego de nascença respondeu, Senhor, eu quero ver. Seja direto, seja claro. É isso que eu estou precisando, é isso que eu estou sentindo. É isso que eu preciso. E se ele pediu para ele, é porque ele também estava trazendo a fé. Ele sabia que ele era a pessoa que poderia trazer o que ele estava procurando. E a última que eu coloquei aqui foi a entrega, que está em Lucas 22. Essa é muito forte, muito dolorosa, porque quando Jesus estava nos últimos dias dele na terra, no último momento dele na terra, ele Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, sim a tua. Aqui então fecha tudo, né? Desse pacote que a gente precisa, e esse realmente talvez seja até o mais difícil da gente produzir, porque quando a gente pede, a gente quer porque a gente quer. Como aquela criancinha que não entende que às vezes aquilo que ela quer é algo que não é o melhor para ela, ou que a gente não tem condições de dar naquele momento, ou que vai até causar um problema de saúde nela. Mas não, eu quero, pai, eu quero. Às vezes a gente age dessa forma. A gente não faz o pedido mostrando como está o nosso coração, mas logo depois lembrando que nós ainda somos muito ignorantes das nossas necessidades, das nossas reais necessidades como espírito. Então, a gente tem que lembrar isso e, no nosso pedido, acrescentar que seja feita a tua vontade, Pai, porque tu sabes o que é melhor para mim. Né? Lembrando aqui que no primeiro, com fé, a gente já vai entrando de qual é a forma de você pedir quando você escolhe que aquele para qual você está pedindo seja Jesus ou seja Deus. É através de uma comunicação que a gente chama de oração. Essa que é a forma de pedir. Então é assim que a gente entra na prece, que é a oração. Né? Então, aqui já entro em alguns tópicos que são diretamente explicados lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. E o primeiro desses tópicos é a qualidade da prece. Então, a prece ela tem que ser uma oração entre você e Deus. Então, ela não deve ser... isso tem que ser lembrado a todo momento, porque ela não deve ser feita para aparecer. Né? Jesus dava aqueles exemplos de não seja como os fariseus que ficam lá orando no meio da praça e etc. Por quê? Porque aquilo ali estava mais para um teatro do que, na verdade, para uma comunicação com Deus. Então, você precisa lembrar disso. Tem que ser um ato que você faz sozinho, que você consegue fazer essa oração. Seja que você pode até estar no meio de outras pessoas, mas aí faça no seu interior, com o seu pensamento e seu coração. E se você tiver a oportunidade de ficar sozinho, faça em voz alta, mas para que você só ouça e Deus. Você não precisa que os outros participem disso. A questão da sinceridade. Mais vale a sinceridade do que belas palavras. Muitas vezes, ao longo da história, as religiões trazem que você tem que falar da forma mais rebuscada, da forma mais enfeitada, né, e certinha possível, né? Que aquele que vai lá na frente do púlpito e fala, nossa, aquele sabe orar. Mas não é isso que faz Deus ouvir, que faz os bons espíritos que trabalham por Ele ouvir. O que faz ouvir é você fazer com a sinceridade do seu coração, a sua necessidade. Não interessa, senão seria injusto com quem tem poucas leituras, quem é analfabeto, né? A pessoa não sabe se expressar direito e então ela não pode, não é filho de Deus. Não é, a gente sabe que não é assim. Deus ouve a todos nós, se acompanha a todos nós. Então a gente tem que pensar sobre isso. Uma que é muito importante, a gente sabe, tem vários exemplos no Evangelho, é a questão de perdoar antes de orar. Né? Não é? Porque antes de ir lá fazer a sua oferenda, né, Jesus falava, né, vá lá, converse com o seu irmão, peça que ele lhe perdoe e perdoe ao seu irmão. Porque
dessa forma você trabalha a pureza do seu coração. E o que é o seu coração? Seu coração é aquele rádio que vai sintonizar na frequência certa. Se você quer falar com Deus, se você quer falar com os bons espíritos, você tem que estar com o rádio mais puro possível. Você tem que estar com o coração puro. Como é que você vai pedir um auxílio se você não está nem se esforçando para você também se melhorar e dar uma limpada no seu coração e perdoar aqueles que estão à sua volta, aquele que no trânsito para cá e fechou, né? Então é importante, uma forma da sua prece ser atendida e ser ouvida da melhor forma possível, é você fazer isso. E se perdoar antes de orar, inclui isso. É a sua vontade de se conectar com Deus já antes até da prece, no seu dia a dia. A outra coisa é a questão da humildade, que deve ser na vida e na prece. É como a gente estava falando antes sobre a questão de pedir, né? Para pedir você tem que ser humilde de que você está com necessidade, de que o outro talvez possa lhe atender. E talvez não. Porque afinal, se você pede, significa que você está jogando a bola agora para aquele que vai te atender ou não. E aí cabe a ele. Mas você tem que ter a humildade de fazer esse movimento, né? E o que significa humildade na vida é isso também, né? Aquela coisa que a gente estava falando sobre codependência, né? A gente lembrar que a gente não está sozinho, né? Uma outra forma que é discutida lá também é a questão de corrigir os próprios defeitos e não ficar enumerando suas qualidades. Quer dizer, você não vai falar dos seus títulos numa prece, você fala, é porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu trabalhei no evangelho lá não sei aonde, ou eu trabalhei na empresa tal. Isso não interessa, né? Na verdade, o que é mais agradável para você entrar nessa sintonia com Deus é você justamente falar das suas falhas. Porque com Ele você pode ser aberto, porque na verdade Ele sabe tudo de você, Ele sabe até mais do que você mesmo. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer as suas falhas e trazer isso na sua oração, isso vai permitir com que Ele possa também, de maneira direta e franca, também intuir você, trazer para você as coisas que você quer. Então, cuida de corrigir os seus defeitos e não de enumerar as qualidades que você tem, né? Aí entra num tópico que chama eficácia da prece. Aí tem até uma passagem que é em Marcos 11, em que, aqui eu coloco de uma forma mais para a nossa conversa aqui, mas quem quiser pode olhar lá, que fala assim, devemos ser ativos na fé. Crer é ter a certeza de que o auxílio virá, de uma forma ou de outra. E vejam que, apesar de estar sublinhado aí, ter a certeza de que o auxílio virá, que a gente sabe que tem uma relação muito direta com a fé não termina aí. Esse de uma forma ou de outra é tão importante quanto. Porque, na verdade, muitas vezes não vem da forma que a gente espera. Mas se a gente não estiver prestando atenção, se a gente não estiver aberto para receber o auxílio que a gente pediu, a gente pode passar ao largo daquilo que ia nos ajudar e lá na frente ia mudar completamente a situação difícil que a gente estava passando. Então a gente tem todo o direito de pedir da forma que a gente acha que quer alguma coisa e que quer receber. Mas a gente tem que estar aberto, dentro da humildade de que nós não sabemos de tudo, de que talvez essa ajuda venha de outra forma, né? Uma questão que é levantada lá é uma questão interessante, que acho que surge daquelas ideias de que não faz sentido a prece, porque afinal, se você está fazendo uma prece para Deus, e Deus sabe tudo, para que você vai falar para Ele de coisas que Ele já sabe? Então fala aí, é errado achar, na verdade é errado achar que Deus sabe por tudo saber, que a gente não precisa expor nossas dificuldades em prece. A gente não deve agir como se os decretos divinos fossem imutáveis e totalmente alheios à nossa vontade. Isso significa que o ato da prece ele é muito mais importante do que a gente pensa. Não é só uma questão de sermos atendidos ou não, mas como ele envolve toda essa questão de conexão com o mais alto, de desenvolvimento da humildade, de sobrepujar o nosso orgulho, a gente está trabalhando diretamente na nossa evolução, né? E tem outra coisa lá, que lá está colocado de maneira bem clara. Não é porque nós temos uma certa programação ou porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida que isso está em cimento e não vai ser mexido.
Então, se a gente pedir com fervor, com fé, com conexão, a gente pode sim, através do nosso livre-arbítrio, pedir um auxílio que pode ser atendido, sim. Nós temos que lembrar isso. Sim. Mas a dor, a prece tira a dor? A prece impede que a dor te visite? Não. Mas ela te dá força para enfrentar a dor. Exatamente. Uma outra coisa que nesse eficácia da prece aparece é que pedir em prece é aprimorar o nosso entendimento daquilo que realmente nós precisamos. Porque às vezes a gente não pensa muito nas nossas necessidades reais, nossas necessidades das coisas que nós de fato vamos levar para a nossa vida ao infinito. É uma maneira de criar uma conexão direta com Deus. É levar o Divino Criador às nossas necessidades íntimas, exercitando o discernimento e a nossa inteligência, para justamente entender o que realmente a gente precisa. O que é importante para a nossa vida? É demonstrar que estamos trabalhando ativamente na nossa evolução e na aproximação do seu reino na nossa vida. Então, se a gente já tem uma compreensão, ainda que muito pequena, do que é essa vida que nós fazemos parte nesse universo, que é uma vida em que somos espíritos imortais. Estamos estagiando por poucos anos, algumas décadas só no máximo, nessa Terra. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós quais são as nossas reais necessidades para sermos vitoriosos nessa nossa passagem aqui e na nossa jornada como espírito que está em evolução. Então é muito importante a prece como meio da gente fazer essa conexão e pedir esse auxílio para esse entendimento. Outro item que aparece nesse tópico é sobre a providência divina, saber o que é melhor para nós, né? Algumas coisas parecem boas, mas no fundo elas são ruins para a nossa felicidade futura. Isso é fácil de entender. Nós somos tão limitados no campo do conhecimento, no nosso dia a dia mesmo, em uma série de situações que ocorrem conosco. Imagina quando a gente está falando da nossa vida como espírito na vida universal, na evolução que nós temos, no caminho que nós temos que percorrer. Então, a gente tem que ter confiança de que aquele a qual a gente está se dirigindo, ele sabe muito mais, muito melhor do que nós, o que vai fazer realmente bem para nós. E às vezes aquilo que a gente está pedindo não é realmente o que vai trazer a nossa felicidade futura. Por isso nem tudo que pedimos não é concedido. E é só por isso. É só por isso. Porque Deus é amor, Deus quer a nossa felicidade. Se a gente não é atendido exatamente daquela forma que a gente pediu, é porque aquilo não vai resultar num bem para nós. Pode resultar, na nossa cabeça, num bem que seria agora. Ah, nossa, vou ficar, vai ser bom para mim agora, nesse ano, nesses 5 anos, nesses 10 anos, talvez até nessa vida. Mas essa vida é desse tamanho diante do que a gente já passou e do que a gente tem a passar, que é infinito. Então nós temos que confiar em Deus. Se confiarmos nele, sempre receberemos a coragem, a paciência e a resignação para encontrarmos a solução para as nossas necessidades. E a gente se sente muito mais forte. Às vezes aquele problema que parecia ser o problema que era o fim do mundo é uma coisa chata, mas tudo bem. É normal. Às vezes a gente vê... Eu tenho filhas adolescentes, né? Outra já está saindo, já saiu. A gente percebe que às vezes tem algumas coisas que, nossa, incomoda demais. E eu lembro que quando eu era também me incomodava. Mas parece que é o fim do mundo. Mas aí, a gente agora olhando de outra perspectiva, por um momento que a gente passou também, a gente fala, mas isso não tem importância nenhuma, né? Então, imagina como é que é essa situação quando a gente está conversando com Deus. A gente tem uma série de coisas, necessidades, que a gente acha que aquilo tem que ser resolvido, que aquele é o nosso problema, e não é exatamente assim. Então, às vezes, é até importante, junto com o nosso pedido, a gente pedir, se eu não estou enxergando as coisas direito, me ajude a seguir por um caminho e entender o que realmente é a minha necessidade. Então, usar da confiança e submissão à vontade de Deus como instrumento da nossa fé ativa. É preciso ajudar a si mesmo, fazer uso das nossas próprias forças. Esse é a outra coisa que está relacionada com o que a Cléo falou. Porque
Por que Deus muitas vezes nos dá a força e o entendimento para a gente prosseguir e superar as nossas dificuldades? Porque aí somos nós que estamos superando. Com ajuda, sim, mas através do nosso pedido de conexão maior para receber essa força e através da nossa movimentação para encontrar ou para fazer funcionar essa solução que nos apareceu na frente. Então é muito importante essa confiança que nós devemos ter. E estar aberto às inspirações sugeridas em pensamento pelos bons espíritos, que são os agentes de Deus mais próximos de nós, e avaliar essas sugestões, claro, sempre, e segui-las ou não, porque no final das contas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que tomar as nossas decisões, mas a gente pode sempre estar com o nosso radinho lá conectado com Deus, conectado com as boas vibrações, os bons pensamentos, para tomarmos, sermos inspirados para tomar as decisões melhores para nós e para os outros, né? Então essa é uma coisa que eu achei muito importante assim, nessa questão. E também não tem a fé com dúvida, né? Senão você vai de fé, você abre o canal e faz a frequência limpa, ou você fica ali, não, será que eu vou conseguir? Né? Ou seja, você tem que ter claro, né, o canal que você abre para que seja bem filtrado, né? Que seja a linguagem filtrada, porque a incerteza, a dúvida, né? Não é aquilo que você, é um obstáculo. Por isso que é importante aquela conversa interior para a gente saber exatamente o que a gente quer. Porque quando a gente descobrir exatamente o que é importante realmente para nós, a gente vai direto ao ponto e a gente pede com fé, com segurança, como aquele cego de nascença. Jesus, eu quero ver. E tu és capaz de me dar isso. Sobre a ação da prece, que é um outro tópico que aparece lá. A prece, então, é uma transmissão de pensamento, no final das contas, né? Ela é uma espécie de uma invocação. É quando um ser se coloca em comunicação mental com o outro. No caso, nós com Deus, né? Ela pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento, uma glorificação. Quer dizer, tudo que é feito nesse momento de comunicação, através do pensamento, ela pode tomar, todas as formas ela pode tomar. Então, através da prece, nós somos ouvidos por Deus e os bons espíritos que podem trabalhar no seu nome. E o fluido cósmico universal, que é esse ambiente onde todos nós estamos dentro, estamos fazendo parte, os mundos estão fazendo parte, os espíritos fazem parte, é como se fosse o ar dos espíritos, né? Ele é o veículo desse pensamento. Então, sempre nós podemos usar e ter certeza que o nosso pensamento vai chegar onde a gente quer. Através da vontade, a gente pode fazer com o pedido que a gente precisa ou estabelecer essa comunicação numa corrente fluídica intensa com quem a gente quiser. Que pode ser com Deus, que pode ser a favor de alguém e que vai ter uma intensidade proporcional à qualidade da oração que a gente está fazendo. Então, com a certeza de que do que nós queremos, com a humildade, com todos aqueles atributos que a gente colocou, né? A outra coisa de lembrar também é que a ação da prece ajuda a prevenir quedas, as quedas devido às nossas próprias fraquezas, né? Ela nos sustenta para as boas resoluções, ela nos dá força moral para vencermos as dificuldades, resistir às tentações e nos afastar do mal. Aí vocês veem que ela é um remédio que deveria ser tomado todo dia, no mínimo, mas na verdade a todo instante. Ao acordar, ao dormir, mas ao longo do dia também. Renunciar à prece, se vocês pensarem bem, se vocês acreditam nessa primeira parte que eu falei, ela é como você desconhecer a bondade de Deus. Fala, não quero saber da bondade de Deus. Eu quero renunciar à sua assistência para mim. Porque se a gente se desconecta, né, a gente está perdendo. Deus já dá muito para nós. Mas se a gente se conecta a Ele, a gente pode ganhar muito mais. E a partir do momento que a gente renuncia a essa comunicação com Deus, que é a prece, a gente está simplesmente abrindo mão dessa assistência para nós, mas também do bem que a gente pode pedir para os outros. E que a gente pode fazer para os outros, né? Então, com a nossa intenção, a gente pode alterar o fluido cósmico universal, a gente pode enviar coisas boas para os outros, a gente pode pedir auxílio aos outros também.
não só para nós mesmos. E uma outra questão que às vezes aparece lá é que às vezes a pessoa não acha que não merece, que ela não é digna de pedir nada. Então lá eles falam sobre isso também. Mesmo quem não se acha digno de ajudar a si ou alguém pela prece, deve com humildade fazer uma oração. E aí será ouvido. E aí logo em seguida ele explica. Porque a questão é a seguinte, o problema não é você não ser, você saber que tem uma série de falhas. É muito mais sem efeito aquela feita por orgulhoso, que ele quer, apenas acredita no seu próprio poder e méritos. Muitas vezes até quer aparecer, com vaidade também, além do orgulho, né? Ele crê poder substituir a vontade de Deus. Fala, não, eu decido o que eu quero da minha vida. Eu não quero assim. É aquele que provavelmente decidiria, eu não vou morrer, nunca. Esse é um caso extremo que a gente sabe que não vai acontecer com nenhum de nós. Vai chegar um momento que a gente vai ter a morte física, né? Vai ter a passagem para o plano espiritual. Então, aquele que não consegue entender a sua posição no universo, uma coisa que foi comentada no início aqui, nós temos 5 categorias de mundos, nós estamos no segundo nível, nós somos nos mundos de expiações e provas. Nós ainda somos crianças espirituais. Nós ainda estamos agora descobrindo que existe esse mundo espiritual. Que existe esse lado que é o que realmente demonstra quem são os maiores, os grandes no reino de Deus, como dizia Jesus, né? Então nós temos que deixar o orgulho, deixar a vaidade de lado e perceber realmente quem somos. Nós ainda somos crianças. Nós precisamos do auxílio de Deus, nós precisamos estar em contato com Ele a todo instante para a gente tomar as decisões corretas e receber a ajuda correta para a nossa vida. As preces, elas devem ser simples. Então as palavras usadas, como já foi dito aqui até, ela não tem nenhum valor se ela não estiver ligada ao pensamento e à intenção. Então quando você fala um Pai Nosso, por exemplo, o Pai Nosso é uma oração belíssima. Mas nós todos já sabemos de cor e já repetimos muitas vezes ao longo da vida. Então a gente tem a tendência, fica à vontade, a gente tem a tendência a, muitas vezes, repeti-la de maneira automática, sem nem pensar no que a gente está falando. Mas ela é belíssima e muito forte. Não é à toa que quem nos passou ela foi Jesus. Então é muito importante que a gente... E ela é super curta, a gente faz em pouquíssimo tempo, mesmo pausadamente. É muito importante a gente pensar e refletir naquilo que a gente está falando, porque através da nossa mente a gente vai ativar as forças do nosso coração para fazer a conexão com Deus. Se a gente simplesmente está repetindo palavras, aquela prece não vale para nada. Então, se você está em algum momento de fazer uma oração e não está conseguindo fazer uma oração de coração na hora, você quer fazer uma das orações que você conhece, como o Pai Nosso, por exemplo, preste atenção. Se você chegou ao final e você percebeu que você não sentiu a cada coisa que você falou no Pai Nosso, repita de novo. Se percebeu que na segunda vez também não, repita de novo. Muitas vezes a nossa cabeça está cheia de coisa, né? Então a gente fala com a boca ou com o pensamento até, mas a gente não está refletindo sobre aquilo. Repita quantas vezes for necessário até aquela vez que você sabe. Eu fiz sentidamente, pedi com cuidado cada coisa que está lá. Uma das coisas que a gente muitas vezes não percebe que é muito importante no Pai Nosso, e a gente passa às vezes batido, é perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que a gente vai falar uma coisa dessa se a gente passou o dia inteiro xingando, falando mal dos outros? A gente precisa ter intenção naquilo que a gente está falando. O Pai Nosso não vale nada se a gente não tiver intenção. A gente só pode ter intenção se a gente realmente leva a cabo aquilo que a gente está falando. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é só um trecho, né? Que às vezes a gente deixa passar. Deus vai ler fundo, Ele lê fundo os nossos corações, né? Ele vê o pensamento, a sinceridade. Então, no fundo, a gente não está nunca enganando a Deus, a gente está enganando a si próprio. A gente faz uma oração, faz 10, faz 20, faz um terço, e a gente acha que estamos quites. Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque o que a gente precisa é, de fato, conectar com o nosso coração, com a nossa intenção, com a nossa mente, nas palavras que nós estamos colocando ali. Ele até usa isso aqui, que é uma visão bem direta, né?
Se você não pensa assim, que Deus vê o seu coração, na verdade seria rebaixá-lo, achar que ele é mais sensível à forma daquilo que você está dizendo, do que, na verdade, na forma e a quantidade, do que, na verdade, no conteúdo que vem do coração. Então, como é que Deus, aquele ser perfeito, aquele que criou tudo que está à nossa volta, ele vai se deixar enganar só porque você fez uma prece bonitinha? Não é, a prece não deve ser bonita, as palavras não precisam ser bonitas. Precisa vir do coração. Às vezes a prece é uma palavra só. Às vezes é uma palavra só. E você fica lá em oração, você sabe a sua intenção. Esse é importante. Ela tem que vir do coração. Tem um tópico que fala um pouco como é que seria a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, por aqueles que a gente sabe que estão tendo alguma necessidade. A prece pelos espíritos sofredores ajuda a reerguer eles e a dar a eles coragem. Excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e os pode desviar do pensamento do mal. Então isso aí conecta com aquilo que a gente viu lá atrás, que ao deixar de fazer uma oração, na verdade a gente está perdendo uma oportunidade belíssima, importantíssima, de fazer um bem para o outro. Né? Se a gente sabe que alguém está necessitado, seja encarnado ou não, é muito importante a gente fazer uma prece por ele. É importante que a gente ajude ele, porque isso vai realmente consolar. Todos os informes que a gente tem dos espíritos e nos livros que a gente tem, eles deixam bem claro a nossa a influência que tem um pensamento amoroso e carinhoso em prece que a gente faz por aqueles que estão do lado de lá. Sejam eles estando numa posição mais difícil, conturbada, ou estando eles até às vezes em mundos felizes. Todas essas preces chegam neles. E aqui tem um exemplo, porque está falando dos espíritos sofredores. O que acontece? Você está ajudando, dando ânimo para eles, está dando coragem, está ajudando eles a saírem daquela situação que eles se colocaram. A prece é a consolação, o encorajamento dos bons conselhos. É a força que se tira na resistência moral daqueles que nos querem bem. Então, a prece que é ouvida por esses nossos irmãos desencarnados é aquela assistência moral que às vezes eles estão precisando, aquele passo que eles estão precisando para poder mudar a sua situação. O espírito culpado e infeliz terá sempre a seu alcance os meios de se salvar. Isso é dado a todos, não interessa que condição que esteja o espírito. Então, de se salvar ou de receber ajuda. Agora, através da prece, a gente pode lhe enviar luzes caridosas para fortalecer-lhe a vontade, a força e a coragem para mudar sua condição. Porque muitas vezes, né, a gente sabe, às vezes comete certas falhas que a gente fica tão envergonhado que a gente fica paralisado. E às vezes, quando a gente está do lado de lá, fica mais difícil ainda, porque do lado de lá a gente tira esse nosso esquecimento do passado, de coisas que a gente já andou fazendo, a gente tira a gente se esquece um pouco das resoluções que a gente tomou para essa vida, que a gente queria consertar, como aquele exemplo que a Cláudia falou ali do livro, né, Renúncia, e a gente acaba cometendo deslizes e fica perdido nos erros que a gente fez. Com a prece, a gente pode acabar trazendo um bálsamo para esses nossos irmãos e trazer vontade, força e coragem para eles mudarem sua atitude. As velas? Então, ela não é necessária. Né? Jesus nunca falou que a gente precisa de velas. Né? Mas é uma forma de você se concentrar. É como um incenso, por exemplo. Né? Às vezes o incenso é o quê? É aquela coisa que vai te trazer um perfume, alguma coisa diferente que você sempre se relaciona com aquele momento de introspecção e conexão com o divino. A vela é isso também. Você apaga essas luzes mais fortes, coloca alguma coisa que é aquela coisa cintilante, te ajuda a pouco se conectar sempre que você acender a vela e colocar a vela. Então é mais nesse sentido. Né? E muitas vezes... O que você acha? Eu, através da vela, me concentro melhor. Isso. Me aproximo mais. Isso. Tem uma vela, às vezes tem um santo em casa, um santo. Não tem mal nenhum. Não tem problema. Você se sente, é um canal para você se conectar. Eu penso assim, né? Claro, porque a gente tem muitas perturbações no dia a dia. Essa vida aqui encarnados é muito difícil. Você lembra até que a Cláudia falou naquele início, né? Ela falou que aquele espírito super evoluído, foi falado para ela, olha, mas você vai realmente encarnar lá na Terra? Lá é complicado. Se você tomar um deslize com todas aquelas coisas, aquelas perturbações que você tem, você pode acabar se complicando. E aí tendo que realmente, de fato, voltar para a Terra para corrigir os seus erros.
Por quê? Porque a gente fica com muito ruído, muita coisa. Então, às vezes, uma vela, às vezes um santinho, um lugarzinho lá, um altarzinho. É uma coisa que te ajuda a apagar um pouco, tirar da cabeça, porque você já está acostumado a focar naquele momento. Mas não quer dizer que isso vai fazer, de fato, uma diferença ou não. Mas para você, talvez faça, por causa disso. Porque você daí foca melhor naquilo que você quer. Aqui a gente já falou, né? Aí tem as maneiras de orar, né? A prece, ela deveria ser o nosso... Ela começa falando assim, ela devia ser o primeiro ato do nosso dia. Porque ela é tão importante, porque ela nos ajuda a tomar as melhores decisões na nossa vida e auxiliar aqueles que estão necessitando de auxílio. Então ela deveria ser o nosso primeiro ato no início do dia. Ela deve ser feita com humildade, profundidade e um impulso de gratidão. Isso é importante também. E ela pode ser um pedido de apoio, de indulgência e de misericórdia. Lembrando que a gente deve pedir o que realmente tem valor dentro dessa nossa jornada como espírito. Aquilo que vai trazer a solução real para qualquer problema que se nos apresente. Pedir a inspiração ao bom trabalho, pedir a paciência, pedir a resignação, pedir a fé. Esses são os pedidos que não tem como um pai amoroso e bom como é Deus não nos atenderem, né? A prece diária, aqui tem muita coisa aqui nesse parágrafo. Na verdade, a prece diária, ao acordar e dormir, é aquela que é necessária, né? A gente sempre deveria fazer uma prece curtinha que seja. Mentalmente, às vezes, se a gente está do lado de alguém ou se a gente não consegue um local para ficar sozinho. Ao acordar e na hora de dormir. Mas, além disso, a gente também pode assistir aos nossos irmãos pela prece, porque isso é, na verdade, um ato de amor que a gente pode fazer. Muitas vezes, fisicamente, a gente não pode estar lá ajudando, a gente não pode ir lá fazer um trabalho de doação na rua para a sopinha do pessoal que está passando frio hoje. A gente não pode, mas a gente sempre pode orar por eles. Essa é uma maneira da gente fazer. Isso pode ser a qualquer instante. A gente pode elevar o nosso pensamento a Deus, por exemplo, quando uma alegria nos chega. Né? É uma forma de agradecer. A gente está aprendendo aqui como conectar com Deus para fazer um pedido. Puxa vida, mas agora que a gente já sabe se conectar, vamos também agradecer por tanto que a gente tem, né? Por tanta coisa boa que acontece conosco, inclusive no momento em que essa coisa acontece. A gente tem que lembrar de Deus também na hora das coisas boas. Também, não é? Não é? E assim como também quando a gente percebe uma falha nossa. Não uma coisa ruim que acontece conosco, mas algo que a gente, puxa vida, por que eu fiz isso? Imediatamente, faça uma prece, uma conexão com Deus, peça desculpas, mostre que você tem a intenção de não repetir aquilo. Não quer dizer que você vai mudar da água para o vinho, se aquilo é um costume seu já. Mas já é uma intenção, já é alguma coisa. E se você fizer isso repetidamente, logo, logo você vai ter a força para conseguir superar essas dificuldades e não mais falhar. Então tem muita coisa importante e boa que a prece pode nos trazer. Um dos últimos tópicos lá fala sobre a alegria da prece. A prece, aí é um trechinho lá que é meio poético até, né? Fala que a prece é um orvalho divino, que acaba com o calor das paixões que levam a gente ao erro, né? A prece, ele também fala que é a filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Então, se você tem fé, a prece é aquela que vai fazer essa sua fé acontecer, né? Através da conexão com Deus. E ele termina falando uma coisa muito bonita, assim, ele fala, a nossa linguagem ainda não pode definir a felicidade superior que vem da prece feita com o coração. Então, se cada vez nós começarmos a tomar esses passos que a gente está discutindo aqui, cada vez a gente vai começar a aguçar nossa sensibilidade e começar a perceber essa felicidade superior, de mundos superiores. É uma felicidade viva, refrescante, que ela nos traz a satisfação divina de sentir e participar do amor universal de Deus. Não tem como a gente não se sentir fortalecido e com certeza de que tudo que nos acontece está por algum motivo, que é o melhor motivo, que é de um Pai amoroso que quer o nosso bem. Então essas são as alegrias, a alegria de fazer a prece. E aí agora eu gostaria de fazer com vocês, mostrar para vocês, eu chamei de Jesus para você, que são 3 tópicos dos evangelhos mesmo, da Bíblia,
mas que no capítulo 27 do Livro dos Espíritos são os tópicos que começam nesse capítulo, Pedi e obtereis. Só que eu fiz uma coisa, eu mudei um pouco a linguagem para ser a nossa conversa aqui, e não aquela linguagem formal que costuma ser na Bíblia, né? Então, o primeiro deles é esse de Mateus 6, que fala assim: ao fazer uma oração, não seja falso, agindo pelas aparências, querendo ser visto por todos para se destacar. Se esse for o seu objetivo, o retorno será imediato, uma admiração vazia por algo que não veio do seu coração. Então, às vezes a gente não percebe isso, tanto na prece quanto em outras atitudes nossas. Às vezes a gente faz uma coisa para aparecer achando que aquilo vai nos dar bônus, seja lá no trabalho ou aqui na prece, seja lá com Deus. Mas na verdade, quando a gente está fazendo uma coisa vazia, apenas para aparecer para os outros, o nosso retorno é esse. É daqueles que gostam de coisas vazias e que percebem que, vamos aplaudir ele. Né? Então a gente já ganhou o que a gente queria. A nossa prece não vai ter efeito. Mas se a ideia for realmente abrir o coração a Deus, converse com Ele longe de todos, deixando claro que é algo apenas entre você e o Divino Criador. Com essa intenção clara e o coração puro, as respostas e o apoio de que você necessita virão do alto em seu auxílio. Essa é a passagem que fala lá sobre a oração do fariseu e a oração do outro que fica lá em contrição, né, pedindo intimamente lá e pedindo desculpas por ele não ser merecedor daquilo, enquanto que o outro, eu sou isso, sou aquilo, Deus me concede, né? Então, é muito importante. A segunda parte que Jesus nos ensina é aqui em Marcos 11. Fala, antes de orar, sintonize-se com a estação divina. Aquela analogia do rádio que eu falei para vocês. Faça um movimento de perdão das faltas dos outros, de compaixão pelas dificuldades de quem está ao seu lado, de amor no trato com todos. É a maneira de você realmente começar a abrir esse canal. Dentro das suas possibilidades, demonstre com seus pensamentos e atos aquilo que você busca de Deus. Ou seja, tenta mostrar no seu dia a dia um pouquinho daquilo que você está pedindo, que no final das contas é o quê? É o amor incondicional, é a compreensão caridosa das suas faltas, das suas mazelas e o perdão dos seus erros. Então faça assim também para os outros. Tente doar amor, tente doar compreensão, tente, nem que seja um pouquinho mais hoje do que foi ontem, perdoar aqueles que estão errando, né, frente a você. Com o gesto de que estamos dispostos a fazer nossos pequenos passos em direção a Deus, conseguiremos a conexão mais pura e direta com seu auxílio amoroso. No final das contas, é isso. É por isso que nós temos que também fazer a nossa movimentação. Isso vai fortalecer muito a nossa prece, porque na hora que a gente for pedir, na hora que a gente for falar das nossas dificuldades até em dar esses pequenos passos, a gente cria uma real conexão com Deus. E aí a ajuda vem, o fortalecimento vem. O terceiro tópico que Jesus também trouxe, vocês depois podem olhar lá, né? Tá um pouco diferente do que está, está bem diferente do que está aí, mas a intenção das mensagens são essas, na minha interpretação, claro. Em Lucas 18, que diz assim: ao falar com Deus, não tente contar vantagens. Nós ainda somos muito falhos e nossos pequenos sucessos são muito bem conhecidos por nosso Criador. A gente não precisa ficar enumerando eles. Por outro lado, a gente tem que meditar sobre as nossas deficiências e pedir ajuda para melhorar. Aquele que acha que já conquistou muito, não evolui. A lógica é essa. Se você acha que já fiz isso, já fiz aquilo, aí você fica estagnado. Agora, que aquele que sabe que ainda é um grande devedor da graça divina, que a gente recebe muito mais do que a gente doa, ele se move para reduzir suas imperfeições. Então, esse último que se move, ele terá sempre a ajuda necessária para realizar a reforma do seu espírito imortal. Lembre-se que os nossos pensamentos diários podem ser uma conexão com o alto, uma prece silenciosa de quem olha para o bem que ainda pode fazer, ao invés de se fixar naquele que já realizou, naquilo que a gente já realizou. Então, em vez de pensar nas coisas boas que a gente fez hoje, vamos pedir auxílio para que amanhã a gente possa fazer outras coisas, a gente possa ser aproveitado por Deus no nosso dia. E aí agora eu queria finalizar com vocês colocando dois trechos
de cada um dos evangelhos da Bíblia, em que eu chamei de aqueles que entenderam. Que parece que é aqueles que entenderam como pedir. Eles estavam pedindo, claro, auxílio a Jesus. Mas pedir auxílio a Jesus aqui serve claramente para nós, de pedir auxílio a Ele, tanto espiritualmente quanto pedir auxílio a Deus. Então, em Mateus 8, tem uma passagem assim: eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então aqui a gente vê a fé pura, simples, e a submissão. Porque ele não fala só, me cura. Ele fala, se quiseres, você pode. Quando a pessoa que está pedindo coloca isso, ela sabe que ela pode receber um não. Você pode, mas talvez você não queira. Talvez você não... Mas você tem o poder, você pode. Então é uma fé e uma submissão. A outra em Mateus 15 é uma mulher estrangeira que pede por sua filha possessa. Após um diálogo que testa sua fé, e é um trecho meio longo, até vocês podem olhar lá, Jesus acaba dizendo para ela, olha, é grande realmente a tua fé, que seja feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então aqui mostra um pouco do que a gente viu da humildade, de você fazer um pedido. Na verdade a passagem deixa isso claro, né? Que ela até ela fala um pouco sobre, nossa, até os cachorrinhos que vão embaixo da mesa, elas pegam as migalhas, né? Então eu estou querendo pegar uma migalhinha da sua caridade, da sua misericórdia para salvar a minha filha. Então ela mostra a humildade, mostra a perseverança, porque ela ficava tentando pedir auxílio a Jesus e os que estavam em volta dele ficavam tentando afastá-la. A perseverança, a fé. Isso de Mateus. Em Marcos a gente tem aqui sobre Bartimeu, que clama insistentemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta, que queres que te faça? E ele responde, é aquela passagem que a gente viu, mestre, quero que eu veja. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então aqui nós temos um exemplo de fé e de sinceridade, né? Sendo direto naquela necessidade, mas com a fé de que Jesus realmente poderia ajudá-lo. Outra é em Marcos 2, que fala, 4 homens descem um paralítico pelo telhado. Jesus, vendo a fé deles, primeiro perdoa os pecados do homem e depois o cura. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a gente percebe aqui aquela questão da compaixão pelo outro. Eles tinham aquele amor tão grande pelo seu amigo que fizeram todo esse movimento, que deve ter sido uma coisa extraordinária, de arrumar o telhado lá, abrir o telhado para descer lá, e a fé que eles tinham que Jesus podia curá-lo. Em Lucas, tem um centurião que pede auxílio a Jesus. Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Jesus elogia a fé do centurião e diz, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E o servo foi curado naquela hora. Vejam, humildade de novo, fé e confiança em Jesus, em Deus. Em Lucas 7, Jesus encontra um cortejo fúnebre e vê uma viúva chorando, seu filho único. Sem que ela peça, ele se compadece e diz, não chores. Depois toca o caixão e diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o filho dela ressuscita. E começa a falar. Então a gente percebe aqui aquela questão da entrega. Ela e o filho não receberam isso à toa. Na verdade, é aquilo um pouco do que eu falei para vocês. A nossa prece, ela começa já no nosso dia a dia. Ela tinha um movimento no seu dia, ela tinha uma forma de agir com os outros que permitiu esse canal estar aberto e ela receber uma graça dessa. Então, da mesma forma, com certeza também o seu filho. Então, a gente precisa ter essa entrega para, de fato, fazer a conexão e nossos pedidos serem atendidos, às vezes até antes que a gente faça. Vejam como essa passagem é interessante. E por último, a gente tem de João, um oficial pede a Jesus que vá até sua casa para curar seu filho. Jesus responde, vai, o teu filho vai viver. O homem crê e ao voltar descobre que seu filho ficou curado exatamente na hora em que Jesus falou. Então a sinceridade dele fazer o pedido que ele necessitava e a fé dele conseguir pedir para Jesus com a certeza de que isso ia acontecer. Quando Jesus disse está feito, ele já tinha certeza que estava feito. Imaginando Jesus passando por algum lugar e as pessoas sabendo que ele curava. Nossa. Procurava todo mundo, né? Em primeiro lugar, né? O sofrimento das pessoas, não havia médicos. É verdade. Até isso. Então ele era o único meio.
Nossa, é E o impressionante. que ele Né? fez pelas pessoas desenvolveu uma fé que Nossa. quem tem a cura física, uma necessidade é tão grande que muitas vezes não pode esquecê-lo jamais. É verdade. Nossa, é lindo, né? E a última é quando Maria informa Jesus que acabou o vinho. Coloquei uma diferente aqui no final. Mesmo relutante, no início, Jesus transforma água em vinho, realizando seu primeiro milagre. Então aqui fala muito do amor, né? Do amor de Maria com ele, dele com Maria, sua mãe, e da perseverança dela. A gente sabe pelos relatos dos evangelhos que ela deu uma insistidinha, né? Ele falou, mas não é o meu momento, mãe. Aí ela pede, não, são nossos amigos, é importante, vamos fazer. Então a gente percebe que mesmo nas coisas mais mundanas, era converter uma água em vinho para uma festa. Se a gente estiver com o coração puro, pelos nossos atos ao longo do dia, pela nossa pequena melhora a cada dia, e a nossa conexão com Deus, talvez até naquelas coisas que não sejam só do Espírito, a gente vai receber também, vai conseguir a graça. Então, aqui é só um resumo, né? Pedir, obtereis, então seria uma forma, sempre agradeça antes de você fazer o pedido, pedir auxílio. Nunca se esquece que o que você recebe é muito melhor em maior quantidade do que os seus problemas que você tem, né? Dos problemas. Reconheça as suas dificuldades com pureza de coração. Deus não quer a nossa perfeição ao orar. Ele quer a nossa disposição sincera e ação para melhorar. Conte o seu problema e o que você quer de maneira direta, de maneira sincera. Peça com fervor, humildade e fé. E ame sempre, seguindo a Jesus onde você estiver. Pedi e obtereis. Eu deixo com vocês aqui, eu não vou nem ler, uma prece que seria um resumo de tudo isso, como a gente pode se conectar, né, com Deus. Eu vou ler sim, porque talvez quem está atrás não consiga. Senhor, estou me esforçando para me melhorar e dar a minha contribuição onde for possível, dentro das minhas possibilidades. Na minha pequenez e ignorância das verdades da vida, gostaria de receber essa graça, aquilo que é necessário. Sei que se quiseres, Divino Criador, és capaz de me concedê-la, mas que seja feita a vossa vontade, pois tu sabes o que é melhor para mim e para todos nós. Obrigado.